Oi, gente, Elia, tudo bom? Hoje eu estou aqui na casa de mamãe. Olha aqui no meu antigo lugarzinho de gravar. Sim, ainda tem muitos livros aqui dentro desse armário também e dentro de outro armário que tá ali na frente também. Mas hoje eu vou falar sobre O Homem do Colorado, que é um livro aí do Stephen King, continuando a minha saga de ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. Eu tô tentando achar uma posição aqui porque não tem tripé, não tem nada aqui, né? Então, eu vou tentar não balançar muito, espero que o áudio fique bom ou mais ou menos assim. E é o seguinte, o Homem do Colorado vai contar a história de um homem que apareceu morto numa ilha. E essa ilha é uma ilha daquelas assim, que você não tem um fácil acesso a qualquer momento que você quiser. Tem os horários da balsa certinho para que você chegue e parta nesta ilha. Só que a gente começa a história num bar, assim, de um jornalista do continente indo falar com os dois responsáveis pelo jornal da cidade dessa ilha, na verdade, né? Jornal dessa ilha, que é o Vince e o Dave. E tem ali, eu não sei se é uma estagiária ou uma trainee deles, que é a Stephanie, tá junto com eles, mas ela mais observa. Os dois são jornalistas muito experientes, velhos também de idade, mas que a todo momento ela sente que quando o jornalista pergunta sobre esse assunto, ou o tal do homem que apareceu, eles são muito evasivos, têm poucas informações, e o tanto que o jornalista aí do continente até acaba achando que não tem nada para ver e vai embora antes do combinado. Nessa primeira parte que a gente encontra esse trio aí, a gente vê o quanto que os dois estão interessados em ensinar a menina, em passar o conhecimento para ela. Eles enxergaram ali certo Nossa, tá bem. Eles enxergaram certo potencial nela e estão meio que treinando ali na arte do jornalismo, digamos assim, e de toda essa parte de informações e de investigação, da sagacidade, né, que em alguns momentos tem que ter. E, enfim, é isso, esse começo que a gente vê. Quando eles chegam ali no escritório, na redação, eles começam a conversar mais detalhadamente sobre o Homem do Colorado, que é esse corpo que apareceu, que eles admitem ali que talvez seja do Colorado, porque o cara tinha algumas indicações ali, um maço de cigarro, alguma coisa que foi aparecendo. Então, esses dois estão ali passando informação para a Stephanie, que tá muito atenta e tem sempre aquelas coisas de aprendiz e mestre, né? Pergunta certa, resposta certa, às vezes você faz a pergunta errada, e é isso que a gente vai vendo com esses dois e com a Stephanie, da relação deles. Para mim, novamente, mais uma contação de história, assim como o Buick 8, que mais fala sobre o como, mas não tem muitos porquês e nem as origens e nem nada. É lógico que a escrita em si é muito interessante, é muito legal a gente ver, e até a forma como o Stephen King fala sobre o jornalismo e fala sobre a relação desses dois experientes com a Stephanie, é muito legal. Só que, assim, eles estão falando de um caso que aconteceu há alguns anos e que realmente continua sendo um mistério. E aí tem todo um questionamento sobre como que esses mistérios continuam ainda sendo interessantes para as notícias e para as pessoas em si. Então isso ok, é legal também. E depois também... E a gente tem também, assim, essa questão dos mais experientes falando com ela e ela tentando descobrir também, tentando coisas novas para saber, de repente, a identidade do cara e por que que o cara tava lá numa praia, sentado, que é bem parecido com essa capa aqui. O cara tava na praia sentado morto, simplesmente. E aí as crianças, acho que eram crianças ou adolescentes, encontraram ele e começou aí toda a investigação. Então, aos pouquinhos, eles vão contando tudo o que fizeram para tentar identificar o corpo, de como chegaram, pelo menos na cidade, né, Homem do Colorado, que até então não sabia nem de onde que ele poderia ser. A vantagem, assim, talvez para a investigação tenha sido que o cara tá ali numa cidade pequena, né, uma ilha. Então, isso é interessante. Só que, como eu disse ali, depois que eu terminei de ler no Instagram, eu achei que poderia ser um conto, não um romance, sabe? Falando tudo sobre ele, um conto seria maravilhoso, assim, já tava de bom tamanho, sabe?
Apesar que o livro em si não é muito grande, mas ele consta como romance. Apesar de eu achar que, assim, é super interessante tal, a forma de investigação e tudo, só que, entendeu? Pra mim, poderia ter sido menor. Eu gostei do mistério, mas também nem tanto. Eles poderiam ter falado ainda de outros mistérios ali da região. Eu não me pegou muito, sabe? Talvez alguém tenha ficado super interessado nesse mistério, e acho que essa era a intenção do Stephen King, demonstrar que as coisas podem aguçar ali a nossa curiosidade, não necessariamente tendo uma resolução. Na verdade, ele fala isso, né? Que por não ter uma resolução, esse caso do Homem do Colorado, ele ainda é interessante depois de anos do acontecido. Eu não lembro se é um ano só, mas enfim, depois de um tempo, né? Então ele fala sobre OVNIs, fala sobre, não, obviamente não engajado assim nesse sentido, mas fala sobre por que as coisas misteriosas chamam tanto a atenção dos humanos. Legal esse ponto, gostei, mas assim, eu fiquei curiosa, claro, com a história do homem, queria saber de onde ele era, tudo, mas depois assim não me interessou mais. Eu achei que poderia ter sido mais curtinho, poderia ter sido um conto. Então, esse é o segundo livro, que de novo, na sequência, né, porque foi o Buick 8 e O Homem do Colorado, que foi mais uma contação de história. Assim, elementos interessantes, porém, contações de história, não foi nada assim muito grandioso, oh meu Deus e tal. Mas vamos lá, vou reler agora Love, a história de não. Agora é Celular, do Stephen King, que eu já li, na verdade, eu já gravei o vídeo, achei assim legal, mas nem tanto. E o próximo, sim, é uma releitura. Depois de Celular, o Stephen King lançou Love, a história de Lizzie, e é esse que eu vou ler agora. Valeu, gente! Quem não é inscrito, se inscreva, dê um curtir e até o próximo vídeo.